que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se, e hoje nós vamos conversar sobre restaurando a imagem de Deus. Lá na criação, quando nós somos feituras de Deus, né, como a imagem e semelhança do nosso Criador. Como que nós restauramos essa imagem, através do quê? E qual é a legalidade sobre a justiça, a santidade e a prosperidade que a palavra diz que nós temos, podemos, né, segundo o que a gente vai meditar na luz. E o nosso devocional hoje a gente vai explorar essa criação do homem lá em Gênesis, né? Entender como a gente pode restaurar essa imagem de Deus em nossas vidas. Então, através da justiça, da santidade, da prosperidade, através dos princípios de domínio, frutificação, multiplicação, governo, né? E conquista, aonde a gente consegue aí ter a luz da palavra que a gente vai meditar lá em Provérbios 28:13, que ele nos lembra dessa importância de confessar e abandonar os nossos pecados para que realmente a gente encontre a misericórdia para prosperar. Então eu convido a você a juntar-se a nós aí nessa jornada de transformação espiritual e descobrir como a gente pode refletir essa imagem de Deus no nosso dia a dia. Então o tema de hoje é restaurando essa imagem de Deus e aplicando na prática aí a justiça, a santidade e a prosperidade, né? Eu quero ler com vocês no livro de Provérbios, né? Que diz 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então a imagem de Deus, ela se perdeu na queda do homem, lá quando Adão ali, ele resolveu ouvir a mulher, né? No caso ali, aonde ele desobedeceu uma ordenança de Deus direto, né? Específica, né? Então, a restauração dessa imagem, ela só se consumou na cruz através do ato de entrega, né? Como Deus entregou o seu filho aí para que realmente a gente fosse restaurado, né? Nós somos livres ali do pecado, da doença, da pobreza, da miséria, né? Então, Deus nos livrou dessa morte espiritual através da gente crer na obra redentora da cruz. Porém, existem alguns princípios de bênção e maldição que quando a gente não confessa isso publicamente, quando a gente não vive uma vida de oração ou de submissão às leis espirituais, a prosperidade ela faz parte da bênção de Deus, enquanto a pobreza é uma maldição. Então, no princípio, antes da queda, Deus fez todas as coisas boas para Adão e Eva e eles não tinham falta de nada. Então essa prosperidade era a vontade perfeita de Deus para eles. Somente após o pecado, né, a maldição entrou no mundo. Então lá em Gênesis 3, no capítulo 17, que é o que eu vou ler para vocês aqui, ele fala especificamente: e Adão disse, portanto, obedeceste à voz da tua mulher. Adão escutou a sua esposa ao invés de Deus, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. A árvore em si não tinha propriedades da fruta que induzissem a maldade. A queda, como foi dito, foi causada pela desobediência à palavra de Deus. Maldita é a terra por tua causa, com dor comerás de todos os dias da sua vida. A terra inicialmente estava destinada a ser um paraíso, mas agora produzirá seu fruto com gosto. Além disso, a frase todos os dias da sua vida declara uma sentença de morte, o que significa que a vida terminaria como consequência da morte espiritual, que é a separação de Deus. Quando o homem caiu, nós somos destituídos, nós somos separados da presença de Deus. Espinhos, abrolhos e também te produzirá espinheiros, né, que não existiam na época, originalmente na criação de Deus, sendo o resultado da maldição devido ao pecado e à desobediência. E comerás a erva do campo, agora não cresceria mais livremente como era antes, somente com grande atenção e grande trabalho. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. O alimento era óbvio para o trabalho pesado, além de que voltes para a terra. A energia vital de produzir anteriormente de Deus agora encontraria nos alimentos, o que infelizmente é insuficiente, porque dela foste tomado, porque és pó e do pó voltará. O poder de Deus por si só poderia manter vivo o pó, no caso, se não acontecesse com o homem na volta para o pó. Então vamos dar sequência aqui nesse estudo devocional. Fique comigo até no final, que tem bastante coisa legal.
Então a Bíblia ela profetiza nesse texto bíblico que a maldição do pecado ela será removida da terra e a bênção de Deus será plenamente revelada como descrito na grandeza. Somente lá na Nova Jerusalém, né, que está profetizado lá em Apocalipse 21 e 22, que Deus deseja abençoar e prosperar o seu povo. Então o evangelho de boas novas é para que a pobreza, né, que ela tem de várias formas e vários tipos de pobreza, seja ela física, emocional, seja ela financeira, Deus ele quer restaurar. Então a obra de substituição que Cristo fez e restaurou aí, tirando dessa morte, dessa separação espiritual aos que creem na obra redentora, né? Então Deus nos livrou dessa morte espiritual. Jesus, com a entrega, né, com o pacto que ele fez entregando o corpo dele, né, como sacrifício vivo, como Cordeiro de Deus, né? Ele veio para nos livrar dessa morte espiritual, do pecado, da doença, da pobreza e da miséria, né? Então, quando a Bíblia profetiza realmente sobre essa plenitude, dessa grandeza e dessa restauração que a gente vai ter somente na Nova Jerusalém, né? Eu gosto bastante do texto que fala especificamente sobre essa restauração que está em Gálatas 3,13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele fez isso na cruz, fazendo-se maldição por nós. Ele nos tornou sobre si o castigo da lei, que era a morte espiritual. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que está lá em Deuteronômio 21, no 22 e 23. Para que a bênção de Abraão, a justificação pela fé, chegasse aos gentios por Jesus Cristo, o que ele fez na cruz, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Todo o pecado foi expiado na cruz, o que cancelou a dívida do pecado do crente, tornando possível que o Espírito Santo entre na vida do crente e more ali para sempre. Então a aliança que Deus fez com Abraão, justamente que Abraão ele creu em Deus, né, que foi o patriarca, então a partir do momento que ele creu, ele foi imputado como justiça. Então no tema de hoje que a gente fala sobre justiça, santidade e prosperidade, eles estão interligados justamente por esse ato. A justiça de Deus, ela é imputada a uma pessoa apenas com base na fé em Cristo. O que Cristo fez na cruz, que está lá em João 8, no versículo 56. Então, esses princípios, né, para que realmente aí essa bênção de Abraão chegasse aos gentios através de Jesus Cristo, a fim que nós recebêssemos aí pela fé o Espírito prometido, né, que foi a promessa de Deus mesmo. E aí quando a gente fala assim, beleza, Jacques, então agora eu já fui, eu sei o que é a justiça de Deus, eu sei que dentro da criação Deus nos ordenou para multiplicar, frutificar, encher a terra, dominar e conquistar. Mas como que realmente quando eu tomo realmente essa identidade aí lá da criação, eu aplico isso na minha vida, de que maneira que isso vai gerar um fruto espiritual, que é isso que a gente vai conversar. Então quando a gente fala de domínio, justamente ele está atrelado ao conhecimento físico, a conhecimento das coisas, né? Então Deus deu, além do domínio que é o conhecimento, Deus nos deu a autoridade sobre a criação. Então os fundamentos que estão ligados a esse domínio, eles estão ligados aí não para que a gente seja tiranos, né? A gente realmente possa maltratar as pessoas ou alguém, né? Mas que nós possamos ser mordomos, né? Porque tudo que Deus coloca nas nossas vidas, nós temos a mordomia, né? Que é justamente a gente gerenciar tudo aquilo que Deus acrescenta nas nossas vidas. E essa responsabilidade, ela nos reflete a justiça e a santidade de Deus em nossas ações. Ou seja, tudo tem que estar em congruência, né? Um reflexo, né? De dentro para fora, né? Aquilo que está dentro do nosso coração, principalmente sondando aí a questão das nossas ações. Então o nosso domínio ele deve ser exercido com sabedoria, com cuidado, promovendo aí a ordem, o bem-estar, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Isso acho que é um dos pontos fundamentais. E o princípio de frutificar é realmente a gente ser produtivo, gerar bons frutos em todas as esferas da nossa vida. Então a frutificação justamente ela vem de dentro para fora da mesma forma. Então as raízes, né? O processo quando a gente aí entrega o fruto, a nossa oferta, né? Aí eu pergunto para você, esse fruto aí, ele é doce? Esse fruto, ele é amargo, né? O que a gente está produzindo? Então, a reflexão que eu tenho é que devemos buscar essa frutificação do nosso caráter, né? Relacionamentos, trabalho, que eles estejam sempre alinhados com os princípios da palavra de Deus. Se eu domino, eu frutifico.
se eu frutifico, eu posso multiplicar, que é o terceiro pilar. E a multiplicação é expandir os números, expandir as nossas influências, expandir as nossas sementes, né? Então, multiplicar, que é o que Deus tem, esse princípio que fala que quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas existe uma lei espiritual, que é a lei da semeadura. Então, tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, a semeadura é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. E expandir, crescer através dessa influência, né? A multiplicação, ela deve ser entendida como um chamado, né? Para discipular essa influência positivamente no mundo ao nosso redor. Então, quando a gente ora, quando a gente dá um bom testemunho, quando a gente vive uma vida de submissão à palavra de Deus, nós estamos multiplicando, nós estamos compartilhando o evangelho e realmente expandindo o reino de Deus na terra, né? Então, a gente sempre fala, Jackson, mas beleza, qual que é o fruto que a gente tem? Se eu tenho domínio, eu tenho a influência, na verdade, né? Eu tenho o princípio de frutificar e multiplicar. Mas justamente tudo isso que Deus acrescenta para nós é para que a gente consiga cumprir o nosso chamado e o nosso propósito, né? Então, quando Deus fala no quarto pilar ali em Gênesis, que é encher a terra, é povoar, encher o mundo com a presença de Deus através dos seus seguidores, né? Então, cadê os seguidores de Cristo, os discípulos, né? Quem são aí as pessoas chamadas aí segundo o propósito de Deus, né? Que todas as coisas cooperam aí para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, né? Então, a aplicação prática de encher a terra aí, a gente tem assim, fundamento, né? Disseminar a justiça, a santidade, o amor em todas as nações, que há vagas aí, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, né? E o batismo de cruz, aceitar essa obra que está ali, que Cristo resgatou da lei, da doença, da pobreza. Então é essa obra que a gente tem que colocar em prática aí, enchendo a terra com o conhecimento da glória de Deus, né? E Deus, ele fala sobre sujeitai-vos também, que é o princípio de conquista. Então toda conquista, ele está atrelada a uma meta, um objetivo ou um plano perfeito que Deus tem para cada um de nós. E essa conquista, ela está ligada a subjugar e conquistar todos os desafios que são apresentados através de nós. Então entender que a gente tem o ambiente de escassez, o ambiente que fala de provisão, que é o ambiente de deserto, onde nós estamos sendo aperfeiçoados para a terra prometida. Então Deus, ele confia os talentos, Deus confia e realmente e tem recompensas para aqueles que são obedientes. Então você não precisa entender todo o caminho, toda a trajetória ou todo o plano de Deus. Você precisa ser obediente às promessas de Deus, né? Então conquistar significa vencer o pecado, as adversidades, né, com a força de Deus, viver em santidade e justiça, que é o que a gente está falando, e a aplicação é justamente que a gente é chamado a conquistar com as nossas lutas pessoais, as nossas renúncias, as nossas batalhas espirituais, confiando que Deus é um Deus de justiça, é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, é um Deus que tem todo o poder para mudar qualquer decreto, qualquer situação contrária, né? Nos curando, nos libertando da doença, da pobreza, da miséria. Então todos esses atributos dessa obra que Cristo resgatou da maldição, ele serve para que a gente reflita, né? Porque lá em Provérbios, conforme a gente leu lá em Provérbios 28:13, né? Então ele nos lembra que para que a gente seja redimido, para que a gente consiga realmente ser prósperos, nós precisamos confessar e abandonar as práticas do pecado. Então encontrar a misericórdia para prosperar. Então assim, ao buscar essa restauração dessa imagem, desses 5 pilares que Deus nos ordenou lá em Gênesis, né? A gente consegue aí reconhecer e confessando os nossos pecados, né, para que haja aí realmente o abandono da prática, que acho que esse é o primeiro ponto, e a transformação através dessa justificação que Deus fez, dessa condenação. Então todo pecado que a gente não confessa diante de Deus, a gente não é aceito, a gente não consegue aí prosperar, que é o que segundo a palavra de Deus diz, né? Então a importância da confissão, o abandono do pecado, para que a gente possa encontrar misericórdia e sermos prósperos e bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. E aí, refletindo nesse devocional, sempre a gente fez algumas perguntas-chave aqui para a gente poder contextualizar, aplicar e realmente refletir, né, sobre como que eu posso realmente ser transformado, regenerado, perdoado por Deus e começar uma nova vida, né? Então, como que você pode exercer esse domínio de justiça, santidade na sua vida diária? Através de qual renúncia,
qual que é a tua dificuldade, qual o pecado que você tem que confessar a Deus para que o Espírito Santo ele venha te mostrar, te ajudar, te acolher, né? Porque Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Então, só que quando a gente confessa a Deus, a gente pede ajuda, né? Para que a gente possa fugir da aparência do mal, às práticas, aos ambientes que fazem com que a gente caia em pecado. Porque a nossa natureza carnal, principalmente quando a gente está no passo de fé e de mudança, as tentações são inúmeras. Então, confessando a Deus, pedindo ajuda ao Espírito Santo, eu tenho certeza que ele vai te ajudar a vencer essa prática, né? Em qual área da sua vida você precisa frutificar, multiplicar conforme os princípios de Deus, né? O que Deus já confiou a ti para que você levasse adiante através de uma palavra, através de um compartilhamento desse devocional, através das tuas finanças, você poder honrar Deus, honrar o teu ministério, a ajudar no que a gente fala assim, no ministério de evangelismo, no ministério de missões, né? A grande necessidade na terra, né? Os irmãos do Rio Grande do Sul, várias outras coisas, se a gente for ver as práticas que a gente tem, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é para frutificar e multiplicar. E se a gente enterra esses frutos ou a gente não compartilha essas sementes, a gente está sendo mesquinho, né? A gente está sendo aí, não aplicando está sendo desobediente, na verdade, né? Porque Deus nos criou para que a gente fizesse e aplicasse aí, conforme a gente estudou hoje no nosso devocional. Então eu convido a você a pensar de que maneira que você pode contribuir para encher a terra com o amor de Deus, né? Para que realmente a presença de Deus seja manifestada através aí das pessoas que se prontificam a servir com alegria, a estar como diz assim, numa vida de submissão à palavra de Deus, a realmente a seguir todos os exemplos que a Bíblia diz, né? E principalmente na disposição, né? Assim como Samuel, né? Que falou, eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Então, aprender a ouvir a Deus, seguir um princípio de obediência e proclamar a justiça de Deus, né? Viver em santidade, que é o que a gente está conversando hoje, acho que são os pontos fundamentais para que a gente possa vencer o pecado, renunciar e poder viver uma vida completa com Deus. Então, eu peço que você, se você gostou desse devocional até aqui, que você compartilhe, né? Que você marque uma pessoa, que você decrete aí, né? Hoje eu começo uma nova temporada na minha vida, com uma nova imagem, regenerado em Cristo. Então, se tem algum pedido de oração, algo que você queira acrescentar, comentar, compartilhar, que vai ser muito bem-vindo aí os teus comentários, meus irmãos. Então, nós vamos orar, fazer a nossa oração do dia, a nossa declaração de fé, com base nessas palavras proféticas liberadas nesse estudo devocional de hoje. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, tem nos mostrado, Pai. O Senhor tem nos regenerado, o Senhor tem nos dado novas oportunidades, Senhor, de entendimento, de renovação da nossa mente, Senhor, da prática de fé, da renúncia do pecado, Senhor, em meio a tantas obras, Senhor, exemplos, ordenanças que o Senhor fez lá na criação, Pai, onde nós fomos destituídos da glória, Senhor, mas pela obra redentora de Jesus Cristo, o Senhor criou, Pai, um plano de salvação, Pai, para que nós, os gentios, fôssemos imputados, Senhor, nessa obra redentora de Cristo e tivéssemos direitos à herança que Tu prometeste ao grande patriarca Abraão, Senhor, no qual, Senhor, nós temos a herança por fé, Senhor, aonde nós temos decretado, Pai, que nós somos livres da morte espiritual, do pecado, da doença, da pobreza, da miséria, Senhor. Nós sabemos que a obra de substituição, o Senhor nos deste, Pai, um caminho, Senhor, nos deste, Senhor, a ligação direta através do Espírito Santo de Deus dentro de nós, para que nós possamos ser conduzidos, para que nós possamos ser expostos, Senhor, no nosso entendimento, para que nós possamos viver experiências contigo, renunciando o pecado, Pai. Então eu oro, eu profetizo sobre cada uma das pessoas, Senhor, que vê, assiste, compartilha esses vídeos, Pai, que o Teu amor, a Tua graça, a Tua palavra revelada, Pai, possa chegar a lugares aonde eu não posso, Senhor. Então, Senhor, eu agradeço por Ti, Pai, por criar, Pai, nós como a Sua imagem, a Sua semelhança, Pai, e que a nossa missão, Senhor, de dominar, frutificar, multiplicar, encher a terra e conquistar, Pai, que nós possamos, o Senhor possa nos ajudar a viver, ó Pai, em justiça, Senhor, em santidade de Deus, refletindo o Teu caráter em todas as nossas ações, Pai, que nós possamos frutificar, Pai, fazer, ó Pai, com que a Tua presença seja, Pai, conquistada, ó Pai, pelas lutas, Pai, com o Teu poder, Pai, em nome de
de Jesus, hoje eu declaro, Senhor, que eu sou a sua imagem, que eu sou chamado para dominar, para frutificar, para multiplicar, para encher a terra, para conquistar, Senhor, que eu vivo em justiça e santidade. O Senhor me justificou na cruz, Pai, e eu preciso, Pai, refletir o teu caráter, ser um caráter transformado, Pai, em todas as áreas da minha vida, Senhor. Hoje eu declaro, Pai, que eu sou mais que vencedor, Pai, e que a sua presença fará a diferença na minha vida, Senhor, e que eu sou um reflexo, Senhor, dos frutos do Espírito, Senhor, das obras, Pai, que o Senhor deixou como exemplo, Pai, na tua palavra, Senhor, para que nós possamos ser teus proclamadores, teus adoradores, Senhor, intercessores, Pai, colunas de oração, colunas financeiras, Pai. Levanta o teu povo, abre as portas, ó Pai, da provisão sobrenatural, Pai, que assim como estudamos hoje, Senhor, que nós somos justificados, somos santificados, Senhor, mas nós também somos prósperos, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Então nós declaramos pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Receba essa palavra aí sobre santidade, domínio, né? E principalmente sobre prosperidade aí, justificação, que tudo que Jesus Cristo fez na cruz. Ótimo dia, que Deus te abençoe. Mova-se!